Bom dia para todos. Que Deus possa estar nesse amanhecer, nessa semana com todos nós. Que Ele possa nos encaminhar durante toda essa semana. Eu queria começar essa segunda-feira trazendo uma pequena meditação para vocês. Gostaria que vocês pudessem me acompanhar nessa meditação. Vocês que vivem debaixo da graça de Deus, né? Cristãos sinceros. Eu queria meditar aqui uma passagem que se encontra no livro de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. É uma passagem muito conhecida, mas às vezes as pessoas, ela é um pouco deturpada nessa passagem. Eles deturpam isso na hora que ouvem ou que leem essa passagem, né? E chega até a pensar que, Jesus aí é querer demais. Mas se nós olharmos por uma outra ótica, nós vamos entender que não é bem assim. O que Jesus pede de nós é algo muito pequeno para que nós possamos herdar dele o título de filhos de Deus. Nós possamos herdar a nossa eternidade, para que nós possamos termos uma vida boa, ainda aqui nessa terra, ainda que essa terra está toda contaminada pelo pecado. Nós não podemos esquecer que nós temos o Espírito Santo aqui, que nos ajuda, né, que nos protege. O Espírito Santo é o Consolador que Jesus prometeu que viria. Então eu queria meditar com vocês aqui. Essa passagem se encontra novamente no capítulo 19 de Mateus, a partir do versículo 16. E eu peço também a vocês, se vocês gostarem, que vocês possam compartilhar essa mensagem para outras pessoas, que esse mundo está precisando muito de ouvir a palavra de Deus. Muito, muito, muito. E nós, como cristãos verdadeiros, porque todos nós que somos cristãos, nós somos comissionados a ser discípulos e levar a verdade para outras pessoas. E nós temos hoje esse canal, esse aparelho aí, esse canal de internet hoje, tá muito, a gente pode ir longe, é só compartilhar. Às vezes a pessoa vai ouvir uma coisa dessa, que está lá bem longe, nunca ouviu falar de Jesus, ele pode passar a estar ouvindo ali naquele momento. Então eu peço que compartilhe. Esse canal aí é um canal que eu criei, é um canal pequeno, mas vocês só vão encontrar nele coisas que edificam, coisas espirituais, coisas de Jesus, que vocês vão encontrar nele a palavra da Bíblia. Então vamos lá. Então, mais uma vez eu peço, se você gostou, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Eu preciso que esteja mais inscrito, para que não para o meu ego, para eu saber que eu estou chegando a outras pessoas, que a palavra de Deus está sendo pregada, entendeu? De uma forma clara e objetiva. Eu procuro usar as palavras mais claras. Eu não gosto de usar palavras eloquentes. Tem muitas pessoas aí, muitos pregadores, que falam palavras tão difíceis que fica difícil do povo entender. Então eu procuro mais num vocabulário mais popular. E então a passagem está em Mateus 19, a partir do versículo 16. Eis que alguém, versículo 16 do capítulo 19 de Mateus. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os meus mandamentos. Ele disse aqui, quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Primeiro Jesus dá uma resposta para ele: por que me chamas bons? Jesus já se humilha. Por que me chama bons? Bom só existe um, está se referindo a Deus. Mas Jesus era Deus encarnado, mas
para o povo ali, ele como se ele fosse o filho de Deus. Primeiro Jesus já demonstra um pouco de humildade. Por que me chama bom? E Jesus era um homem muito bom, fazia milagre, curava coxo, mas ele já se humilha. Porque ele sabia que aquele jovem era um jovem muito endinheirado. Bom só existe um. E se você quer entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Qual é o mandamento? O mandamento que está na Bíblia, o mandamento de Deus. Aí o jovem perguntou para ele, quais os mandamentos? Né? Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, são 613 mandamentos. A gente, quando fala mandamento assim, a gente fala assim, os 10 mandamentos. Na verdade, são 613, dos quais os 10 estão inseridos. Né? Os 10 é a coluna vertebral. Mas Jesus falou isso para ele. Falou, não matarás, não dirás falso testemunho, não honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele perguntou a Jesus, né, o que tinha que fazer. Então o jovem pegou e lhe disse, no versículo 20, lhe disse o jovem, tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, porque o jovem, quando Jesus se humilha para ele e fala, por que me chama bom? Bom só existe um. Jesus se rebaixa. Mas aqui o jovem ele responde da maneira, tudo isso já tenho feito, como quem diz, sou bom. O que me falta ainda? Aí Jesus respondeu para ele, sabendo que ele era muito dinheiro, tinha muito dinheiro, Jesus lhe disse, Jesus respondeu a ele, quando ele disse, tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, olha só, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Por que Jesus disse para ele? Você acha que Jesus está mandando ele vender toda a propriedade dele, ficar pobre e dar tudo para os outros? Não. Jesus está dando uma lição nele. Jesus disse para ele, rapaz, primeiro porque ele se acha perfeito, porque ele cumpre todos os mandamentos. Jesus tinha se humilhado para ele. E o jovem, com toda a pompa, disse ali, eu cumpro toda essa lei aí. Jesus ser perfeito? Então, bom, se você quer ser perfeito, então faz o seguinte, vende tudo que tem, dá tudo aos pobres e siga-me. Jesus não queria que ele fizesse isso. Às vezes as pessoas leiam isso aqui na Bíblia e entendem errado. Jamais Jesus não queria isso. Jesus queria testá-lo, Jesus queria mostrar para ele que por mais perfeito que ele achasse que for, ninguém é perfeito nesse mundo. O próprio Jesus disse que nesse mundo não tem um justo sequer. E ali é um diálogo em que o jovem, Jesus, ele argumenta com Jesus da eternidade e Jesus começa a explanar para ele, ele pega e fala, não, eu faço, já fiz isso, já fiz aquilo, ele não é errado. Jesus joga essa nessa, venda tudo que tem e siga-me. Jesus não queria que ele vendesse tudo. Jesus simplesmente diz para ele o seguinte, meu amigo, se você obedece à lei, se você está obedecendo à lei, se você tem muito dinheiro, isso para mim não importa. O que te importa é que você me siga. O que é seguir Jesus? É ser pobre? Não. Você, para seguir Jesus, você não precisa ser pobre, não. Você pode ser rico. Qual o problema? Seguir Jesus é andar de acordo com o modo de vida que Jesus nos ensinou. Seguir Jesus é passar por esse mundo, essa breve caminhada que nós temos nesse mundo, de acordo com aquilo que Deus deixou escrito aqui na palavra, porque Deus
Deus que o pecado entrou no mundo, Deus sabia como é que a proporção que esse mundo ia tomar. A maldade que entrar no coração do ser humano. Então Deus deixou isso aqui. Aqui estão todos os quesitos que nós precisamos para viver neste mundo de acordo com a vontade de Deus, e aí sim herdarmos a eternidade. Não importa se você seja igual aquela parábola, é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Jesus não gosta de rico, ele não está dizendo isso. Ele está simplesmente dizendo que o seguinte, que a pessoa quando tem, foi no caso do jovem aqui, quando ele tem muito dinheiro, ele se apega tanto aos bens dele, que ele passa a deixar Jesus em segundo lugar. E a palavra de Deus fala que aqueles que amam Jesus, aqueles que se convertem a Jesus, Jesus tem que ser o primeiro lugar em sua vida. Não o que você tem, não os seus bens materiais, não importa se é dinheiro, se é um carro, se é até uma família, mulher, não. Primeiro é Jesus. Até do que a sua própria família, primeiro é Jesus, porque se Jesus não estiver na sua casa, a sua família vai ser desmoronada. Porque onde não habita Cristo, habita o mal. Isso nós temos que entender isso, meus irmãos. Não existe só existe dois polos nesse mundo, o bem e o mal. Aonde o bem não estiver, ou seja, se você não colocar Jesus em primeiro na sua vida, se ele não for o primeiro vai ser o mal. E Jesus não quer nem ser o seu segundo, porque ele nos dá a verdade, ele nos traz a palavra de salvação. O que o outro nos traz? O que o inimigo dele nos traz? Só nos traz desgraças, depressões, vaidades, prazeres ilícitos, maldade, perfídias, facções, drogas. O outro só nos traz isso. Jesus não, ele nos traz a verdade salvadora. Uma vez Jesus perguntou: quem vocês acham que eu sou? Ele perguntou aos discípulos: quem vocês acham? Uns dizem que você é o Messias, outros você diz que você é coisa. Quando perguntou a Pedro, falou: e você, Pedro, quem que você acha que você fosse? Quem que eu acho que sou é? Sou és o Cristo. Pedro respondeu ali na lata: tu és o Cristo, Filho de Deus, aquele que nos traz a verdade. Então, isso aqui, essa passagem, Jesus está querendo demonstrar isso para ele. Meu querido, venda tudo que você tem. Você não quer ser bonzinho? Venda tudo. Jesus sabia que não ia vender. E se ele fosse vender, Jesus falou: não quero. Quero que você me siga, independente se você for pobre ou rico. Às vezes a gente, por ter muitos bens, e temos uma grande quantidade de coisas, a gente se esquece de Cristo. E isso é que é o grande problema, em ter ou deixar de ter. Quer mexer no homem, mexe no bolso dele, é a verdade. E Jesus não está preocupado com isso. Ele está preocupado que você seja um seguidor dele. Você pode ser um homem rico, milionário, e ser um seguidor. Eu conheço vários. E ser um seguidor de Jesus. Você pode até usar o que você tem para ajudar na obra de Deus. Olha que maravilha. Então isso não é isso que Jesus está querendo dizer. Ele está querendo dizer o seguinte: em primeiro lugar, siga-me. É o que eu tenho procurado fazer nesse resto de vida que eu tenho pela frente. E é o que eu espero que você que está me ouvindo aí do outro lado, reflita, voltem o texto, em Mateus 19, versículo 16 até o versículo 21. Pode ler até o 22, que no final, o 22, o jovem ouvindo isso, o jovem afastou-se triste. No versículo 22, ouvindo isso, o jovem afastou triste, porque tinha muitas riquezas. Ele não entendeu o que Jesus quis dizer para ele. Ele afastou triste, porque ele tinha muito. Ele achou que Jesus queria que ele vendesse tudo.
Mas olha por que ele afastou, porque ele tinha muitas riquezas. Então Jesus não era o primeiro na vida dele. Ele dava mais importância às riquezas dele do que ouvir de Jesus, siga. Ele poderia seguir Jesus rico do jeito que ele era. Seria um grande beneficiador da obra de Deus. Vocês voltem lá, ó, no capítulo 19 de Mateus e leiam esse trecho. Capítulo 19, do versículo 16 até o 22. Há muitas coisas na Bíblia, meus irmãos, que é mal compreendida. E muitas vezes propositalmente, por quem está pregando, para tirar uma vantagem de alguma coisa, ou muitas vezes mesmo por cilada do inimigo, que faz com que nós entendemos a Bíblia erroneamente. Mas a Bíblia não é assim que a Bíblia é. A Bíblia é perfeita. Jesus, ele não te pede mais do que você tem a condição de dar a ele, não. Ele te pede aquilo que sabe que você pode. Ele te pede o quê? Amor, confiança nele e que ele seja o primeiro em sua vida. Só isso. Que vocês possam ter um bom dia, uma boa semana na presença de Deus. Amém.